Amigos, meu nome é Vinícius Talon e quantos livros você deve ler por mês para ser um bom advogado criminalista, um bom estudioso das ciências criminais? Eu recebi essa pergunta lá no Instagram e resolvi gravar um vídeo aqui explicando sobre esse assunto importantíssimo. Nós, como somos estudiosos da área penal, das ciências criminais, temos que ter foco, temos que ter constância, e eu vou falar sobre isso neste vídeo. E é importante saber escolher o que ler, qual é a quantidade, e a gente vai perceber logo de cara que o que mais interessa é a qualidade e não a quantidade. Quando eu falo em qualidade, eu tenho que fazer aqui uma remissão obrigatoriamente ao livro A Vida Intelectual de Sertillanges. Sertillanges escreveu sobre esse importante aspecto da nossa vida, a vida dedicada aos estudos, ao conhecimento, ao falar que nós temos que saber escolher os livros e nos livros. Os e nos. Isso daí é interessante, porque eu sempre pensei que deveríamos ler qualquer coisa, sempre pensei que deveríamos ler o máximo possível e sempre pensei que deveríamos ler um livro inteiro. Todos os livros deveriam ser lidos integralmente. E depois de perceber essa lição interessante de Sertillanges, eu percebi que, na verdade, não é bem assim. Nosso tempo é escasso, nós temos pouco tempo, todo mundo trabalha, todo mundo tem que se dedicar à família, aos amigos, aos compromissos sociais, alguns artificiais, outros porque realmente queremos participar deles, mas todos nós temos ocupações. E a vida intelectual, como o Sertillanges fala no livro dele, exige um profundo querer nessa questão de mergulhar na fonte do saber diariamente. Então, quando se fala sobre esse querer profundo, o profundo querer, estamos falando de uma paixão pelos estudos e, ao mesmo tempo, quando ele fala de mergulhar na fonte do saber diariamente, temos que pensar na constância. Aí você junta tudo isso com a lição que ele fala sobre escolher o livro e no livro, e você tem a seguinte conclusão: é mais importante que você saiba escolher o livro do que realmente ler qualquer livro. Por isso que não dá para dizer que você tem que ler 5 livros por mês, 10 livros por mês, 20, 30. Pode ser que você leia 30 livros no mês, um livro por dia, mas são livros sem qualidade, são livros repetitivos, são livros que não exigem nada de você. Você termina de ler um livro e lê um outro praticamente igual, com nada que tenha de diferente, nada que te acrescente algo. É até interessante isso porque no livro A Vida Intelectual, Sertillanges fala também que há muita repetição por aí. Então ele até sugere que você vá aos mestres, aqueles que você admira, em quem você confia, aqueles que realmente criaram algo, que trouxeram algo diferente naquelas ciências que você quer estudar. Por isso, a minha dica é, não tem que estudar de acordo com determinada quantidade. É óbvio que é excelente você ter métricas. Eu tenho métricas, por exemplo, de palavras escritas. Eu sei quantas palavras eu escrevo por dia há vários meses. Eu tenho guardado ali, tem uma informação dizendo, ontem escrevi tantas palavras, hoje eu quero escrever mais. E quanto à escrita, eu anoto também as páginas que eu leio. Quantas páginas eu leio? Não, veja que eu não anoto apenas os livros que eu li. Eu anoto isso também, quais são os livros que eu li, que eu fichei, enfim. Mas eu anoto as páginas, quantas páginas eu li. Porque não necessariamente eu estou lendo páginas do mesmo livro naquele dia. Às vezes eu escolho um livro, leio 10 páginas, pego um outro livro, leio 20 páginas, um outro eu leio 50, um outro eu leio integralmente, porque realmente eu tenho que ler aquele tema todo. Então, é importante escolher o livro e no livro, e não apenas acumular livros que são repetitivos, que não te adicionem nada. Por isso a dica é:
Preocupe-se mais com qualidade do que com quantidade. Você precisa ler um livro inteiro? Não. Você, em primeiro lugar, antes de começar a estudar, tem que selecionar qual é o livro que você precisa. Eu já falei aqui no meu canal do YouTube sobre a escolha de livros para a área criminal. Até lá no meu site, uma coisa que talvez alguns perguntem depois deste vídeo, no meu site evinistalon.com tem uma parte de livraria. É só você entrar no meu site, em cima tem lá livraria, e ali eu coloquei uma lista com os livros que eu indico. Livro de execução penal, por exemplo, eu indico o Rodrigo Duque Estrada Roig. O livro dele de execução penal é excelente. Livros de processo penal, eu indico o Alexandre Moraes da Rosa, o Auri Lopes Júnior e vários outros autores também, dependendo da finalidade, se é concurso, se é advocacia. Livro de penal, bom, tem vários. Eu sou um fã incondicional do Luiz Greco. O Luiz Greco, que na minha opinião é um dos grandes brasileiros, levando o nome do Brasil fora, lá no exterior, principalmente na Alemanha. Todos os livros dele eu tenho que ler, obrigatoriamente, porque é uma obra sensacional, os artigos que ele escreve, enfim, e vários outros autores também. Então você tem os dois Juarez, você tem o Rogério Greco, para quem está começando, eu sempre sugiro, o Guilherme de Souza Nutti, para quem vai fazer concurso, o Fernando Capês para concurso do Ministério Público, Norberto Avena também. Então depende de qual é o seu interesse. Temos os autores clássicos, os autores contemporâneos, os autores de fora do Brasil, que eu sempre sugiro que você veja também, principalmente eu gosto muito do Zaffaroni, do Roxin, Ben Schunemann e vários outros autores. Então você tem que saber selecionar, primeiro, qual é o livro que eu vou ler. Depois você tem que saber se você precisa ler tudo. Qual é a sua finalidade? Pode ser uma finalidade de ler apenas por contemplação, apenas para acrescentar o conhecimento, ou você está lendo para uma finalidade específica. Então, digamos, você está fazendo uma defesa em um processo de tráfico de drogas. Lá sobre o artigo 33, você vai pegar um código penal comentado, uma legislação penal comentada e ler toda a parte da lei de drogas, até aquela parte inicial, falando sobre princípios, falando como funciona o sistema de drogas e tudo mais. Não tem necessidade. Você pode ir direto para aquele aspecto que você quer estudar. Então você já escolheu o livro e depois você escolhe no livro o que você quer ler. Por isso que eu falei, o livro e no livro. Além disso, você tem que saber que a leitura deve ser constante. É o que eu falei, que está também nesse livro A Vida Intelectual, quando Sertilanges fala que você tem que ir à fonte do saber todos os dias. Não dá para ter uma corrida de 100 metros num dia e depois ficar um mês sem estudar nada. Aí não interessa que você tenha estudado muitas coisas boas naquele dia. É praticamente algo que vai se anular com o tempo. Você tem que ter uma constância. Até Sertilanges fala que você poderia estudar, por exemplo, 2 horas por dia, que isso seria suficiente. Mas tem que ser constante. Talvez você já tenha ouvido falar sobre aquela regra das 10.000 horas. Para você atingir a excelência em alguma coisa, você tem que ter 10.000 horas fazendo algo. E aí, 10.000 horas, isso daí depende. Se você acelera, se todos os dias você estuda 5 horas, você chega mais rápido do que aquele que estudou 1 hora por dia. Ou chega mais rápido do que aquele que estuda 5 horas num dia, passa 2 dias sem estudar nada, aí volta e estuda mais 2 horas, aquele que não tem constância. Por isso, seja constante, leia durante o seu tempo disponível, faça disso uma forma de lazer. Eu sugiro que você faça uma verdadeira imersão na área criminal. Comece a preparar o seu computador, o seu celular. Se eu mostrar para vocês o meu celular, a área de trabalho, a tela inicial do celular é toda cheia de atalhos para sites, para site de jurisprudência, site de doutrina, de notícias, para pesquisar referências, enfim, é todo preparado para que eu abra o meu celular, logo de cara tem isso tudo. E aí depois passa algumas páginas para o lado e você encontra outras coisas que acabam entrando naquela área da futilidade, de passar o tempo, como aplicativo do Facebook, WhatsApp, Instagram, essas outras coisas que não vão te acrescentar o conhecimento. Então tenha
tenha isso como prioridade, tente preparar um ambiente de imersão. Até o Mairo Vergara, um professor de inglês que é bem famoso no Facebook, no Instagram, no YouTube, ele fala sobre isso para imersão na área dele. Se você quer aprender inglês, estude fazendo uma imersão. Pegue o seu celular, coloque todo em inglês. Pegue o seu computador, faça a mesma coisa. Vai ler notícias? Leia notícias de sites estrangeiros. E isso que ele fala serve muito para a área criminal. Passe a ler só as notícias da área penal. Porque você lê notícias sobre desocupação de não sei o quê, sobre questão médica, sobre coisas que não te interessam, política, quando não é na área criminal, o que tem sido razoavelmente difícil de acontecer, mas por que você lê essas coisas? Dê foco àquilo que é da sua área, faça uma imersão, prepare seu celular, prepare os livros. Eu tenho o costume, por exemplo, na minha casa, tem várias mesas. Em cada mesa, a mesa lá do escritório de casa, a mesa da sala de jantar, a mesa da sacada, a mesa perto da TV, em cada lugar eu boto alguns livros, 2, 3, em alguns lugares tem até 5 livros, do lado da cama, em todos os lugares, porque eu nunca vou estar ali sem nenhuma intenção, vou ficar aqui agora só olhando a TV. Aí eu tô olhando para a TV e olho para baixo, tá Roxinho ali me olhando, tá o livro dele ali. Aí eu fico até intimidado, eu tenho que ler, tá ali na minha frente. O que é melhor ler? O livro do Roxinho, que vai me acrescentar muito, depois eu posso fazer algo por vocês aqui, trazendo algum conteúdo, escrevendo lá no meu site, ou olhar uma série da Marvel. Então eu tenho que fazer isso. Essas escolhas aparentemente difíceis, se você começa a pensar nos resultados, você percebe que não são nada difíceis. O que vai te acrescentar olhar uma série? Bom, o lazer. Então por que você não procura um lazer na área criminal? Por exemplo, vai olhar uma série, olha um documentário sobre a área penal. Olha aquele documentário do O.J. Simpson, tem na Netflix. Um outro que saiu agora, salvo engano, sobre Versace, ainda não vi, mas eu pretendo ver. Então use esses momentos de lazer para que eles sejam também um momento de estudar, de acrescentar algo. Então, em suma, não há quantidade de horas que você deve estudar. Há qualidade, há uma busca de você tentar cada vez mais ler a coisa certa. Não adianta ler coisas que você já sabe. Esse é o problema dos concursos. Hoje eu estudo, tento pelo menos buscar coisas novas na minha forma de estudar hoje. Eu leio um livro, bom, já peguei essa informação, eu não vou ler um outro livro sobre a mesma coisa tratando do mesmo jeito. Eu vou tentar ver alguém com a opinião diferente ou um outro livro sobre um outro assunto. Agora, quando eu fiz concurso, o concurso da Defensoria, por exemplo, que eu passei, eu estudava repetidamente a mesma coisa. E aí eu não aprendia nada. Eu decorava aquela coisa até não querer mais, mas não aprendia nada de novo. Então esse é um problema. Se você quer buscar uma evolução, principalmente para a área criminal, você tem que ter catálogo. Isso daí é uma coisa que quem olhar mais vezes, quem olhar mais cartas, vai ser aquele que vai ter mais conhecimento. Isso daí Leibniz falava já. É aquele que olhar mais cartas, olhar mais coisas diferentes, será aquele que terá mais conhecimento. E não aquele que pegar a mesma coisa e olhar repetidamente várias vezes, várias. Aquele não vai ter nada de novo. Ele vai ter um catálogo, um repertório limitado. Então, se você quer ser criminalista, você tem que ver vários livros de júri, vários livros de execução penal, vários livros sobre teses, sobre direito penal, parte geral, parte especial. Não é ficar só ali lendo o mesmo livro 10 vezes ou lendo o mesmo livro. Aí você pega, por exemplo, um manual. Eu sugiro que você tenha um manual de confiança. Todo mundo tem que ter um manual de confiança para você ter passado pelo menos uma vez por ele. Agora, adianta você ficar lendo o mesmo manual várias vezes. Vou ler esse manual do início ao fim. Daí você está passando ali, porque individualização da pena significa isso. Caramba, isso eu já sei. E aí é cômodo estar ali. É cômodo você estar lendo algo que você já sabe, porque você está lendo e está pensando, mas será que fulano matou o ciclano? Será que aconteceu isso? Será que vai falar tal coisa no jornal hoje? Bom, aí você está viajando. Por isso que para ter concentração você tem que saber
escolher. Escolher o livro, escolher no livro e ver apenas coisas novas ou apenas revisar rapidamente aquilo que não é novo só para reafirmar. Quando estiver confortável demais, pula para um outro livro. Ninguém está te obrigando a ler integralmente um livro. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, uma lista de transmissão para receber todos os meus artigos e vídeos diretamente no WhatsApp. Além disso, você encontra artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono, incluindo um curso por assinatura, em que todos os dias eu adiciono um áudio de 10 minutos, mais ou menos, e 3 novos vídeos por semana. Já tem mais de 300, daqui a pouco está passando de 400 vídeos. Então, dê uma olhada no link da descrição deste vídeo e eu peço que você compartilhe o vídeo. Até o próximo!